Perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos repetir o versículo 6 junto. Aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Amém. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, estamos na tua presença, esse lugar em que foi separado esses dias para falar a respeito do seu reino, da sua obra, ó Deus, e do índio que temos, ó Deus, que levar a sério. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na tua presença nesse momento, diante da tua glória, porque vamos ouvir a tua palavra, Senhor, a tua voz nesse momento. Senhor, eu sei que eu tenho coisas aqui dentro do meu coração e na minha mente, mas o Senhor pode usar as palavras que sairão dos meus lábios, ó Deus, para a transformação, ó Deus, para convencer, ó Espírito de Deus, eu lhe peço, todas as palavras que sairão dos meus lábios, com a tua unção, com a tua glória, com o teu poder, e que possamos nessa noite entender a tua vontade para nossas vidas, e como o Senhor me chamou, como o Senhor chamou outros missionários que aqui estão, o Senhor possa encontrar corações abertos para atender a sua voz nessa noite, e que possam dizer: eis-me aqui, eu me lanço no teu reino. Ó Espírito Santo de Deus, nos envolva com a tua presença nesse momento, de uma forma que ainda não sentimos, de uma forma que ainda não provamos. Queremos ter, se possível, uma experiência diferente com a tua presença, com a tua glória, porque quando o homem se encontra com a tua presença, ele não consegue voltar atrás, ele não consegue mais ser o mesmo, porque a tua glória nos envolve, a tua glória, Senhor, transborda o nosso interior, e queremos estar todos os dias diante da tua presença. Então, em nome de Jesus, enche os nossos corações da tua glória e da tua presença, no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aleluia. Quando me foi passado a respeito, o tema da conferência que está sendo realizada, eu fiquei pensando sobre o que estaria falando nesta noite, meus irmãos. Temos que nos preocupar sempre em saber aquilo que Deus realmente quer ministrar. Eu fico feliz em ver vários jovens aqui dentro, porque todas as vezes que eu vou em um culto de missões, eu sempre me lembro do dia em que o Senhor me chamou, e por eu ter me lançado diante dele, nas mãos dele, eu tenho visto as promessas e a presença de Deus na minha vida por causa somente de uma obediência à voz dele. Vale a pena obedecer à voz do Senhor. Amém? Quando vemos e lemos esse texto de Atos dos Apóstolos, nós temos que entender que Jesus, quando estava aqui na terra, ele investiu em pessoas, em vidas. Ele investiu em homens que para algumas pessoas não era nada, mas investiu em 12 homens. Trabalhou na vida desses 12 homens, carregou eles bem pertinho, andou bem pertinho desses 12 homens, e ministrou sobre o reino de Deus as pessoas que ele se encontrava no monte, em um lago, em todos os lugares em que ele estava. Jesus ministrava a respeito do reino de Deus, e ele nos deixou uma ordem de pregar o evangelho, que esse evangelho seria pregado a todas as nações, o evangelho do reino de Deus. E Jesus pregou sempre isso, o evangelho do reino de Deus. E a Bíblia nos diz que o reino de Deus está dentro de nós, o reino de Deus habita dentro de nós, e que nós temos que pregar também esse evangelho, o evangelho do reino de Deus. A Bíblia também diz que o reino de Deus, ele não consiste em comida, em bebida, mas em paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender uma coisa, que o reino de Deus está dentro de nós. Nós temos que proclamar o reino de Deus, e que o reino de Deus não consiste em recursos financeiros somente, que nós temos que botar a nossa vida não nos recursos do reino de Deus, mas sim no reino de Deus e no que ele produz. O reino de Deus produz vida, o reino de Deus produz vida dentro de nós. E aqui nos
com uma pergunta dos discípulos: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Nós vemos aqui homens que estavam preocupados com o tempo. Os homens que andavam com Jesus, que viram os milagres de Jesus, preocupados com o tempo, mas não com o tempo que Jesus queria que eles se preocupassem. Quando eles fazem essa pergunta, eles usam um termo no grego, cronos, que dá o entendimento de dia, de ano, de mês. E Jesus responde a eles usando o cronos e o kairos, que não competia a eles a saber sobre o cronos e o kairos, a saber o tempo que Deus ia restaurar Israel, para que eles não estivessem preocupados com o cronos, porque o mais importante seria o kairos de Deus, o tempo oportuno da ação de Deus sobre a vida dele e sobre a vida da igreja que estava iniciando através da vida deles. A igreja, meus irmãos, não foi criada para estar preocupada com o tempo de hoje, para estar preocupada demais com o cronos, como os discípulos estavam preocupados se Deus iria restaurar o reino a Israel, tirar da mão dos romanos e dar a eles novamente o domínio do reino. Jesus criou a igreja para estar preocupada com uma coisa que nós lemos no versículo 8, para ser testemunha da palavra de Deus. Temos que estar preocupados sim com um dia, com um ano, com um mês, mas nós temos que estar preocupados muito mais com a vontade de Deus sobre as nossas vidas, o que Ele quer fazer de nós, o que Ele quer fazer com o nosso dinheiro, o que Ele quer fazer com o nosso vigor, com a nossa juventude. Deus quer usar a nossa vida no seu reino, porque o reino de Deus está dentro de você. Ele quer que você pregue o reino dele. Mas pensando sobre isso, é tempo de quê? É tempo de quê? É tempo de assumirmos o compromisso. Talvez um compromisso perdido de muitos de nós. Temos que nos preocupar com o compromisso. Porque é tempo de termos um compromisso com Deus. Compromisso de adoração sincera. Tempo de compromisso com Deus. Eu não sei se você tem visto, mas eu encontro com muitas pessoas que um dia aparentavam ter um real compromisso com Deus e hoje não tem mais, por causa de uma adversidade, de uma luta, de uma dificuldade, largaram o compromisso que tinha com Deus. E quando falamos desse compromisso com Deus, é um compromisso de adoração e um compromisso de serviço. Porque todos nós estamos aqui esta noite por um maior compromisso, que é um compromisso com Deus. Um compromisso de adoração a Ele, um compromisso de serviço para o Senhor. Esse compromisso com Deus, ele é interno, mas também é externo. Esse compromisso com Deus é no coletivo, como igreja, mas também é no individual. Nós aqui temos um compromisso com Deus, como igreja, como comunidade reunida, mas no individual nós temos também um compromisso com Deus. Se assumirmos o compromisso com Ele, temos que ir até o final desse compromisso. Eu me encontrei com um jovem esses dias que se converteu junto comigo, e eu sempre olhava ali dentro da igreja e eu dizia: eu quero adorar como ele. Ele conseguia chorar e eu gritava, dava glória, fazia tudo e não conseguia chorar como ele. Eu via no rosto dele algo diferente. Eu ficava: eu quero isso, eu quero essa presença que ele está sentindo. Passou o tempo, e o tempo muitas vezes ele é inimigo de muitos de nós. Passou o tempo, ele foi se acostumando com a igreja, foi se acostumando com os hinos da igreja, foi se acostumando em carregar somente a Bíblia para a igreja e não ler mais em casa. E um dia eu estava pregando, e eu vi esse jovem, que é muito querido meu, ele com o celular na mão,